Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é, veio aqui no meu coração para eu contar a minha história, a história do meu despertar com Deus, para trabalhar com desenvolvimento pessoal, para fazer o que eu estou fazendo agora. E para vocês que vão ouvir agora essa minha história, vocês vão entender. Porque para mim trabalhar com pessoas, transformar pessoas, está sendo para mim assim incrível. Deus está trabalhando dentro de mim, sabe? Deus está trabalhando em mim e eu digo, Senhor, eis-me aqui, me usa, que eu quero ser usada pelo Senhor, que eu quero despertar muitas pessoas. Porque às vezes as pessoas ficam reclamando, falando, meu Deus, ou está num trabalho que não está feliz, mas tem medo de fazer uma mudança de trabalho, tem medo de mudar, com medo de pensar, nossa, se aquele não dá certo, como que eu vou fazer? Ou até mesmo estar num relacionamento que não está dando certo e a pessoa fica ali empurrando com a barriga, né? E vai dar certo, mas aquilo já está na exaustão, já está na exaustão. E então eu vou contar o meu despertar para vocês hoje, que aconteceu no dia 28/5/2021. Eu já estava buscando autoconhecimento, já estava buscando mais a Deus. Eu sempre fui de buscar, mas eu não sabia assim orar, sabe, gente? Eu só rezava o Pai Nosso e pedia a Deus que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me dê saúde para eu poder trabalhar. Mas não é isso, gente. Que Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Então, o meu despertar foi no dia 28/5/2021. Foi pela dor. Uma dor tremenda, uma dor em que eu queria tirar o meu coração, tirar para fora e para não mais doer, sabe? De tão forte que era. Dia 28/5/2021, eu moro aqui em Portugal, né? E já fazia 4 anos que eu não via a minha família, meu irmão. E eu recebo uma notícia. Aqui em Portugal, eu cheguei do trabalho, era 1h da manhã. E no Brasil era 8h da noite, 8h, 8h30. E eu recebo uma ligação da minha cunhada, ligando, falando que o meu irmão tinha deixado ela. Mas na minha cabeça passou, nossa, eles se separaram, né? E daqui a pouco eu vejo assim, ela filmando a ambulância, tudo. Enfim, o meu irmão tinha sofrido um acidente e veio a óbito, né? Então, assim, foi uma dor tremenda, uma dor tremenda. Então, aí começou assim, a minha vida já estava assim, estava muito difícil em termos de trabalho, em termos assim de relacionamento, em termos de tudo. Eu estava mesmo passando por um processo assim tremendo e veio essa notícia em que me abalou ainda mais, que foi a morte do meu irmão. E em seguida, em junho, eu fiquei lá com os meus pais, né? E aquela coisa toda de dor, de sofrimento, eu peguei toda aquela dor assim, dos meus pais, mas meus pais têm uma fé. O meu pai é tão, nossa, tão inteligente, tão íntegro, uma pessoa temente a Deus, a minha mãe temente a Deus. Claro, gente, estávamos todos sofrendo, né? Imagine, foi assim uma morte tão rápida, né? E foi uma morte em que foi uma das piores, não que seja das piores, mas atropelamento, sabe? Uma hora tá conversando com a pessoa, daqui a pouco já não tá mais aqui. Então isso dói. Eu tenho certeza que muitas pessoas passaram por isso, não só eu, né? Mas dói, é uma dor, né? E então fui para casa dos meus pais, né? Para dar um consolo. E 4 anos depois, sem vê-los, né? Que eu fui vê-los. Então doeu muito, sabe? Eu sofri muito por eu viver aqui em Portugal, por eu viver tão longe, né, da minha família, foi muito dolorido para mim.
E eu já estava passando um processo. E de repente também, uma pessoa que eu achava que me ia apoiar, que era uma pessoa que eu estava junto, né? Ele decidiu não estar mais comigo, ele decidiu viver a vida dele, não queria mais assumir o nosso relacionamento, enfim. E depois era o meu trabalho, em que eu estava sofrendo muito. Imagine, perdi o meu irmão, o namorado, né? E depois o trabalho em que as pessoas, nossa, estava muito desafiador lidar com as pessoas, porque o meu lado emocional estava muito afetado. Eu tive um esgotamento emocional assim tremendo. Vocês não imaginam o quanto eu fui abaixo. Eu fui mesmo assim, quase entrei em depressão, mas eu comecei a buscar Deus. Agora vocês vão começar a entender por que o meu despertar, o porquê eu estou fazendo isso agora, né? Trabalhando com pessoas, me especializando em desenvolvimento pessoal, porque eu compreendi que quando nós trancamos o nosso quarto, oramos a Deus, conversamos, porque assim, gente, as pessoas acham, orar, fazer o Pai Nosso e tá tudo bem, Deus me dê saúde, tudo aquilo. Mas não é. Deus quer intimidade com você. Deus quer que nós trancamos a nossa porta do nosso quarto, ajoelhamos e conversamos com Ele, colocamos todas as nossas dores para Ele, sabe? E Ele nos honra. Então, nós temos que passar pelo processo. Eu passei um processo tremendo, ainda eu estou passando pelo processo. Nós estamos, nos vídeos em que eu faço, nos vídeos aqui no meu canal, eu sempre falo que nós estamos constantemente em transformação, né? Então, a nossa vida, nós temos que deixar Deus nos usar, temos que entregar a nossa vida a Deus, porque se começarmos a olhar para as circunstâncias da vida, se começarmos a vitimizarmos, as coisas não vai evoluir, gente, não vai evoluir. Eu busquei, eu busco, eu oro, eu comecei a fazer devocional, estudo bíblico, sabe? Para eu conseguir superar esse esgotamento emocional, para eu não ir na depressão. Imagine, eu sozinha aqui, né? Então eu não busquei psicólogo, o que que eu busquei? Cursos, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Eu busquei inteligência emocional para lidar com as minhas emoções e busquei a Deus. Eu busquei a Deus com todo o meu coração. Com todo o meu coração, eu busquei a Deus. Pedia para Deus o dia todo, a hora que eu abri os olhos, Deus, tira essa dor. Gente, é uma dor assim que é difícil expressar, dói. Dói, mas é um processo, sabe? Nós temos que passar pelo processo, porque o processo nos amadurece. Ame o processo. O processo faz com que nós amadurecemos e nós conseguimos atingir o nosso objetivo, sabe? Não queira atropelar o processo. Eu passei por tudo isso, mas era porque Deus quis que eu passasse por isso tudo. Porque se eu não passasse por isso tudo, eu não saberia qual seria a transformação da minha vida, o que eu poderia estar fazendo. Porque naquele momento também eu estava perdida, eu estava trabalhando, mas eu não estava gostando do meu trabalho, eu não estava satisfeita com o meu trabalho, eu não estava satisfeita com o meu relacionamento, eu estava com uma vida assim, e daqui a pouco veio a morte do meu irmão, e tudo assim, ficou assim, transformou numa bolha gigantesca de dor, um processo doloroso, um doloroso mesmo. E eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer mentorias, curso de desenvolvimento pessoal, curso de inteligência emocional, porque e também ler a Bíblia, né, gente? Estar a passar momento com Deus. Comecei a passar momentos com Deus, comecei a passar de manhã, o dia todo, fazendo afirmações, sabe? Para eu conseguir levantar e saber que
todas as pessoas. Não, nós não temos direito nenhum nós não somos donos de ninguém. Nós estamos aqui para vivermos como que é, do pó viemos e do pó retornaremos. É difícil, dói, é doloroso, mas ninguém pertence a ninguém, sabe? O meu irmão, ele foi porque Deus quis levá-lo, porque era a hora dele. É difícil, dói saber que você nunca mais vai ver a pessoa que você ama, ainda mais o irmão. Imagine para minha mãe, eu ficava imaginando, se eu estou sofrendo assim, que é o meu irmão, que é tanto homem, imagine para minha mãe, para os meus pais, como que deve estar sendo o coraçãozinho deles, né? Mas graças a Deus, minha família é muito temente ao Senhor. E hoje nós lembramos, né, do meu irmão com muito amor, com muito carinho. Eu olho para o céu assim e agradeço a ele, para ele me dar força, sabe? Dar força para os meus pais, para a esposa que ele deixou aqui, para os filhos que ele deixou aqui. Então, não queira pular o processo. Eu acho que tudo isso que acontece é Deus nos avisando de algo, porque Deus quer mais de você, sabe? Eu falei, Deus, Senhor, eis-me aqui, me usa, me transforma, sabe? Então, não pule o processo, porque o processo demanda paciência. O processo demanda paciência e é algo que eu não tinha, gente, eu não tinha paciência. Eu sou uma pessoa impaciente e também com os cursos de inteligência emocional, eu estou conseguindo lidar com essas minhas emoções. Porque conseguindo lidar com as minhas emoções, eu consigo, consequentemente, lidar com as emoções das outras pessoas. Então, não queira pular o processo, porque para você chegar no topo da montanha, você tem que passar pelo processo. O processo é doloroso, gente, é doloroso, mas com Deus tudo é possível, com Deus tudo é possível. Então, essa é uma breve história do meu despertar, que o ano de 2021 foi um ano muito desafiador para mim, com a perda do meu irmão, com a perda, porque foram dois lutos, né? Foi o luto do meu irmão, o luto de um final de um relacionamento e depois o trabalho em que eu não estava bem, em que eu não estava feliz, em que eu me via ali sendo humilhada pelas pessoas, as pessoas falando mal comigo, me sentindo rejeitada, sabe? Foi toda a humilhação possível, toda a rejeição possível que eu sentia ali, né, naquele momento. Então, o que eu quero te dizer é que se você está passando por algum processo, algum momento de dificuldade como esse, creia que Deus está te transformando. Não queira pular a etapa, vive o processo, fala, Senhor, eis-me aqui, me usa, busque Ele constantemente. Não fique olhando para as circunstâncias da vida, porque quanto mais você olha para a circunstância, mais você vai afundar. Gosto muito da história, né? Quando Jesus apareceu, né? Estava na escuridão, e ele ficou assustado, perguntou, é um fantasma? E Jesus, não, Pedro, sou eu. E o Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, me leva até aí, ao Senhor. E Jesus diz, então venha. E Pedro, todo com ousadia, eu gosto muito da história de Pedro, né? Um dia eu vou contar aqui para vocês. E Pedro foi, só que Pedro começou a olhar para as circunstâncias, né? Para o mar, tudo, para a circunstância. E o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E o que Jesus... E o Pedro disse, Jesus, socorro, né? Me acode. Então, o que Jesus fez? Estendeu o braço. Imediatamente, Jesus o levantou. Então, assim, nós passamos por dificuldades, nós passamos por desafios nas nossas vidas. Só que não olhe para as circunstâncias da vida, sabe? Acredita em Deus, acredita em você. Não deixe, acredite no processo. Pense que o processo é doloroso, mas
que quando você passar por todo esse processo, você vai atingir uma vida extraordinária. Assim, dói, gente, em mim ainda? Dói, claro que dói, todo esse processo, só que eu fico feliz porque Deus está me mostrando outra versão de uma Marina completamente diferente, uma Marina completamente grata, grata a Ele por tudo que Ele tem feito por mim. Então, gente, viva o processo. Não queira chegar no topo da montanha sem viver o processo. E é isso, gente, que eu queria dizer para vocês, passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história e que vocês possam inspirar também, porque todos nós passamos por um processo, né? Então não queira pular o processo. Confie em Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te exaltar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o curtir aqui para mim, acione as notificações para vocês estarem recebendo os meus próximos vídeos. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.